Bom, vamos lá para a aula 10 então. Como sempre, a gente parte do site do projeto, que tem o link da pasta das aulas práticas. Tá aqui. Aqui é a aula 10. E aqui tem os códigos do Arduino. Nessa aula, nós vamos usar dois códigos diferentes. Fazer dois experimentos. Então, essa aula, o foco é motor de passo. Que é um motor um pouquinho diferente do motor DC e também do servo. A gente trabalha com pulsos, ele tem algumas bobinas e é como se os 360 graus do eixo fossem divididos em, em 360 passos, vamos dizer. Então, conforme o número de passos que tu vai, ou de pulsos que tu vai mandar para o motor, ele vai girar um pouco. Isso depende do motor, depende da relação, várias coisas. Mas essa é a lógica. Então, o que a gente vai fazer com esse motor? Esse motor é um motor especial porque ele é bem preciso. A posição do eixo a gente consegue colocar onde a gente quer, a gente consegue colocar o número de voltas definido. Então, ele é bem mais preciso que o motor DC. Então, quais são os objetivos da aula? Aprender a usar o motor de passo, trabalhar com ele em função do Arduino, o Arduino controla ele, junto com o driver dele, que é uma plaquinha independente. Controlar a posição do eixo em função do número de passos, o número de pulsos enviados ao motor, e controlar o sentido de giro. Então, o que a gente tem de componentes? São os componentes normais das outras aulas, basicamente, o do motor e o driver do motor. Aqui está o circuito. Então, a gente vai usar dois botões de pulso, o driver do motor de passo, que está o motor ligado no driver, e a alimentação do driver direto aos 5 volts do Arduino, embora o ideal seria a gente usar uma fonte externa, mas nesse caso, como é apenas, vamos dizer, uma demonstração dele, não tem carga no eixo, não tem nada, a gente pode usar direto do Arduino. Então aqui tem a alimentação, 5 volts do Arduino, que é a mesma que está alimentando a placa, o protoboard e os botões. E tem 4 pinos que vão ligados na 9, 10, 11 e 12 do Arduino, que esses que vão coordenar os pulsos que vão ser enviados para o motor. Então, dois botões de pulso, no 2 e no 3, a gente vai fazer dois experimentos. Então, no primeiro experimento, aqui está o circuito, a gente vai usar dois botões. O primeiro botão vai girar ele num sentido, o segundo botão vai girar no outro. Tirou a mão do botão, ele tem que parar. Esse, vamos dizer, seria o modo simples de conectar esse motor, ou de ligar esse motor. Aqui tem o código dele. A gente tem algumas variáveis. Primeiro, a questão dos botões, velocidade que vai ficar fixa. Aqui a gente tem os pinos no sentido horário, 9, 10, 11 e 12, no sentido anti-horário ou oposto, 12, 11, 10, 9. Aqui a gente seta quais são os pinos de entrada e saída. E aqui tem a programação em si dele. A princípio ele vai ler os dois botões de pulso. Em função disso, se um deles estiver ligado, roda isso. Se o outro estiver ligado, roda isso. Ele simplesmente vai enviar uma série de pulsos para o pino 9, 10, 11 e 12 em sequência. Então, aqui tem um comando, acho que a gente não usou ele ainda no projeto, mas esse comando for do i, por exemplo, de 0 a 4, somando 1, incrementando 1 a cada volta, vamos dizer. Então ele roda tudo que está aqui, volta, roda tudo que está aqui, volta, roda tudo que está aqui, essas 4 vezes. Bom, no segundo experimento a gente vai alterar um pouco. O que a gente vai fazer? Usar o mesmo circuito anterior,
apenas alterar algumas linhas e criar um contador. Então, vamos enviar um número definido de pulsos, que nesse caso aqui, 2048, ó. Então, um dos botões ele vai simplesmente, no momento que ele for acionado, ele vai começar a contar e vai contar 2048 pulsos, ou seja, ele vai dar uma volta nesse motor. O eixo vai dar uma volta. E o segundo botão, ele vai servir para, além do que ele servia no exercício 1, ele vai servir para zerar esse contador, que está na linha 39. Ou seja, se eu quiser rodar de novo o botão anterior, eu só vou conseguir se eu zerar o contador, e eu posso voltar. Então, nessa segunda experiência, a gente vai dar um número definido de pulsos. Então, assim que a gente consegue controlar a posição do eixo e o número de voltas do motor. Além disso, aqui tem algumas possíveis variações usando o mesmo circuito. Para algumas outras aulas que poderiam ser dadas usando essa lógica para reforçar a parte de motor de passo mesmo. Então poderia, por exemplo, acionar um dos botões, iniciar a rotação do motor em um sentido e apenas parar quando o segundo botão for acionado. Seria uma situação. Outra, acionar um dos botões para iniciar a rotação do motor e usar o segundo para aumentar a velocidade. Então, nos exercícios que a gente vai fazer, não vamos mexer na velocidade, mas isso é possível. Terceiro, acionar o botão iniciando a rotação e também um temporizador. Então ele vai trabalhar durante um tempo, ao invés do número de pulsos, a gente consegue dar um tempo. E por último, contar voltas. Então são várias aulas que poderiam ser dadas com esse mesmo circuito. Então agora vamos para a prática. Então aqui a gente tem o circuito montado, dois botões de pulso, ligação normal deles. Aqui tem o driver controlador do motor de passo, tem os dois de alimentação dele aqui e os 4 pinos que vão para as entradas 8, 9, ou melhor, 9, 10, 11 e 12 do Arduino. Aqui tem a ligação direta do motor, aqui está o motor de passo. Então, para a primeira experiência, a gente vai, para cada botão desse, ele vai girar num sentido. A gente tirou a mão do botão, ele vai ter que parar. Aqui está um exemplo. Aqui ele está com velocidade fixa. Então, nesse primeiro experimento, é simplesmente acionar ele nos dois sentidos. Ele é um motor bem mais preciso que o motor DC, por exemplo, a gente consegue parar onde a gente quer com ele. E agora vamos para a segunda parte. Agora eu carreguei o segundo código do experimento 2. O que ele vai mudar? No momento que eu der a partida aqui, ele vai calcular uma volta e vai parar. Se eu quiser fazer isso de novo, eu vou ter que zerar o contador e vou ter que tocar no segundo botão, que ele vai dar alguns pulsos para o lado e vai zerar o contador. Esse é o botão de zeramento, que ele tem a mesma função do anterior, porém ele tem um zeramento. Esse então ele está dando um número definido de pulsos. Então a gente sabendo quantos pulsos precisa dar para ele dar uma volta, a gente consegue controlar a posição do eixo, a gente consegue controlar o número de voltas e assim vai. Agora ele vai estar zerado.
Então assim que ele terminar essa volta eu vou tentar clicar de novo nesse botão, ele não vai partir, porque o contador já vai estar no limite máximo dele. Então ele só vai partir se eu der um toque no segundo botão. Aí acabou a volta, ó. O contador já está no limite, ele não vai, ele só vai partir de novo se eu der um toque aqui para zerar o contador. A partir de agora sim. Então isso mostra também a importância de fazer as aulas em uma sequência determinada. O contador, a ideia do contador está lá no início das aulas. Então, em relação ao motor de passo, por enquanto é isso.